Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro de Isaías. Que alegria estar com vocês aqui todas as semanas, onde a gente pode mergulhar no estudo das Escrituras e particularmente nesta ocasião do livro de Isaías, um livro tão emblemático, tão especial, e em que o Senhor ordenou que nós analisássemos o seu conteúdo. E nós estamos fazendo exatamente isso aqui, um estudo minucioso desse livro tão especial. Se você é novo aqui no canal, você se inscreva aí, tá ok? Se você apreciar o vídeo, dê aí o seu like e vamos iniciar um estudo maravilhoso a partir de então, para que você possa ser bastante abençoado. Aqui é a central do livro de Mórmon e eu sou o irmão Sérgio Carbone. Irmãos, hoje nós vamos iniciar estudando o capítulo 41 do livro de Isaías, vamos até o 43 e vamos diretamente ao texto, né? Esse texto de Isaías 41 é um texto que chama muito a nossa atenção como membros da igreja, como pessoas que buscam ser mais semelhantes a Jesus Cristo através de suas obras e de sua fé. Esse livro coloca sobre cada um de nós uma tremenda responsabilidade de ser uma luz para o mundo, de saber que Deus cuida de nós quando nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E também que mesmo nos momentos de sede física e espiritual, o Senhor estará lá para suprir as nossas necessidades. Então, é um capítulo que nos traz conforto, que nos traz alento em meio às dificuldades da vida e, acima de tudo, que nos faz lembrar quem somos nós no grande esquema das coisas estabelecidos por nosso Pai Celestial. O capítulo 41, ele diz o seguinte: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e ao seu arco como pragana arrebatada pelo vento. Simbologia riquíssima, né? Maravilhosa. Então, quando ele diz que todas as ilhas devem se calar diante dele, este comando é emitido a todas as nações da terra. Aonde houver pessoas vivendo, este chamado se aplica, não faz diferença onde eles vivam. Quando ele pede para manter silêncio, talvez seja para que nós reconheçamos a supremacia do Senhor. Ou seja, ele sabe o que fala. Nós temos que ser humildes, ouvir, mesmo que muitas vezes as coisas venham um pouco contrárias à forma como nós pensamos. Mas ele sabe todas as coisas. Se ouvirmos o Senhor, particularmente através das Sagradas Escrituras, através dos seus profetas, certamente seremos abençoados. Isso me faz lembrar de uma escritura que está lá em 2 Crônicas 20:20, a qual diz mais ou menos o seguinte: pela manhã bem cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E Jeosafá, pondo-se de pé, disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Então, o caminho reto, estreito, que conduz à vida eterna, ele é totalmente acompanhado pela luz do Espírito Santo, pela orientação dos profetas vivos, pela sabedoria das Sagradas Escrituras, e que todos nós precisamos prestar muita atenção. No versículo, ainda nesse versículo, ele fala que o povo renove suas forças, né? Os povos renovem suas forças. A promessa de força renovada, ela foi feita anteriormente aos que confiam no Senhor. Agora, ele estende um chamado a todos os povos da terra, para que encontrem renovação nele, não no homem, não nas coisas do mundo, não na sabedoria mundana, nas filosofias dos homens, mas nele, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele também diz no 1, aproximemo-nos juntos do juízo. Então aqui o Senhor convida as pessoas da terra
a virem, falarem e se reunirem no lugar de julgamento. Essa reunião é realizada para que o Senhor possa falar às nações da terra sobre o homem justo do Oriente e sobre os atos justos de Deus. Depois de contar às nações, eles temeram e se aproximaram e vieram. Está lá no versículo 5. O falar aqui pode ser a defesa das nações de suas ações antes do julgamento. Então haverá um dia em que nós vamos ter que prestar contas de todas as coisas que nós fizemos nessa terra. O livro de Apocalipse fala que abriram-se os livros e abriu-se outro livro que era o livro da vida. E ali constavam as ações dos homens. Então um dia nós vamos ter que prestar contas dessas coisas ao nosso Deus. E esperamos, obviamente, que nós não nos envergonhemos dessas ações que nós vamos relatar, né, ao nosso Salvador. O versículo 2, ele fala do homem justo do Oriente. Jesus Cristo é o justo do Oriente. Ele virá em sua segunda vinda e governará reis e nações. Então nós já mencionamos que na segunda vinda ele inaugura o milênio e ele então governará durante 1000 anos, quando a terra estará em paz. Isso será um momento glorioso para todos aqueles que, às vezes, em meio a serem envergonhados, a serem zombados pelos descrentes, eles terão a oportunidade de ver a justiça feita e ter a certeza mais do que absoluta de que eles sempre estiveram certos. Nesse mesmo versículo aí, é importante que a gente saiba, como Isaías é um profeta simbólico, essa passagem do justo do Oriente também se refere a Ciro, o persa, né? Ciro, ele foi o rei que conquistou grande parte do mundo e que governou sobre reis. Nós todos sabemos que Ciro teve um papel muito importante quando ele conquista a Babilônia e ele libera os cativos de Judá que lá estavam, né? Os israelitas que lá estavam já há 70 anos em cativeiro. Muito bem. O versículo número 3 e 4. Perseguiu-os e passou em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Então, ele os perseguiu e passou em segurança. Essa expressão, ela precisa ser vista do seguinte ponto de vista. Jesus Cristo, na realidade, o nosso Salvador, ele fornece os meios, né, para que Ciro possa passar com segurança, talvez referindo-se à segurança enquanto ele liderava os exércitos que ele comandava. Não tinha ido com os pés, essa é uma outra expressão. Esta frase pode indicar o uso de cavalos para viajar por Ciro, né? O versículo 4 diz o seguinte: quem operou e fez isso? Quem o fez? Obviamente foi o Senhor. O Senhor sempre abrirá o caminho para que os seus propósitos sejam alcançados. Muitas vezes a gente pensa que uma tarefa ela é inatingível, ela não pode ser realizada, porque a gente sempre tenta olhar pela perspectiva da fraqueza humana, né, das nossas debilidades, das nossas limitações, mas Deus sempre pode abrir o caminho. Por isso, nunca duvidem de que um milagre extraordinário pode ocorrer na sua vida, porque ele pode. Se você estiver fazendo a vontade de Deus e ele te der um comando, te der uma missão a cumprir, vai e faça, seja ela qual for, seja receber um chamado, seja liderar uma comunidade, seja ir para o campo missionário, construir uma família, né? O casamento, todas essas coisas Deus pode abrir o caminho para a sua vida. Nunca se esqueça disso. O versículo 5. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. O 6. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, sê forte. Então, o versículo 5, ilhas viram e temeram. As nações do mundo conhecido, na época,
veem a destruição vindoura dos exércitos de Ciro e temem o que lhes acontecerá. Na segunda vinda, as nações da terra terão grande medo do aparecimento de Jesus Cristo. Irmãos, há pessoas que não creem nisso, mas eu quero testificar a vocês que eu sei que o Salvador retornará. E quando ele retornar, as nações da terra que têm até aqui zombado dele. Quando eu falo nações, eu não estou falando de nações, vamos dizer, de forma coletiva. Eu estou falando especificamente daqueles casos individuais que não apoiam o Salvador. Há nações da terra que proíbem que as pessoas busquem a Cristo, que as pessoas busquem o seu evangelho. Então essas pessoas farão o seu melhor e o Senhor reconhecerá os seus esforços. Mas os seus líderes e aquelas pessoas, estejam onde estiverem, ocupem posições que ocuparem, sem dúvida nenhuma, elas vão ter que prestar contas ao grande juiz, ao grande legislador, mesmo o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aqui no versículo 6, agora ele diz o seguinte: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, sê forte. E o artífice animou o ourives e o que aplaina com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, boa é. Então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. Porém, diz o versículo 8, porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, e tu, semente de Abraão, meu amigo. Olha como ele fala diretamente para nós, o seu povo. Nós somos a semente de Abraão. Todos aqueles que aceitam o evangelho de Jesus Cristo são batizados e recebem o dom do Espírito Santo. Estes são conhecidos como a semente de Abraão. E aqui ele está falando para nós. Então, o versículo 6, as nações temerosas nesse momento tentam confortar umas às outras e então se voltam para seus deuses para encontrar conforto e proteção e obter o favor que eles tanto precisam. O versículo 7 fala dos carpinteiros, dos ourives. Esses artesãos são aqueles que criam falsos deuses. À medida que as nações percebem a destruição que se aproxima, elas procuram agradar aos seus deuses para obterem proteção, que nunca virá. Você não pode obter a proteção de um Deus feito de pedra, feito de barro, feito de argila, feito de cerâmica, feito de metal. Esse Deus não vai responder tuas orações. Por mais que você lhe atribua poderes ou entendimento, não vai funcionar. Somente o Deus de Israel, Deus vivo e verdadeiro, é capaz de atender às petições do nosso coração, os anseios da nossa alma e nos dar a proteção e a cobertura que nós precisamos para suplantar, sobrepujar os dias difíceis. Versículo 8, ele diz que nós somos o amigo dele. Vocês já viram isso? Nós somos o amigo de Deus. Versículo 9, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha ou com a destra da minha justiça. Esses versículos, quando falam que nós fomos tirados dos confins da terra, Israel foi escolhido dentre todas as nações da terra. Uma nação de pessoas simples, selecionadas entre os grandes e poderosos do mundo. Isso, na verdade, vem desde a pré-existência, quando lá nós estávamos e nós tivemos a oportunidade de adorar o nosso Deus, de defender o seu plano de salvação de nosso Pai Celestial, a quem com certeza temos saudades e que um dia nós vamos encontrar. Essas pessoas que lá estavam foram aquelas mesmas que certo dia lá em Abraão 3, 22 a 23, diz que o Senhor estava entre as inteligências e ele olhou para aquelas inteligências e disse a estes, que eram espíritos na verdade, a estes farei meus governantes. E olhou para Abraão e disse, tu és um deles.
tu és um dos meus líderes, um dos meus governantes na terra. Então, o Senhor nos colocou aqui por um mérito de um primeiro estado em que nós estávamos. E nós precisamos ser extremamente gratos e não orgulhosos por causa disso, porque a batalha continua nessa terra. Depois que houve a batalha nos céus e o Senhor expulsou Lúcifer e 1/3 das hostes que lá estavam, eles foram lançados aqui. Eles tentam de todas as formas nos confundir, nos enganar e fazer com que nós nos afastemos de Deus. Por isso, irmãos, é importante que nós vivamos os convênios para que tenhamos a proteção, que estudemos as Escrituras para nos lembrarmos sempre dessas verdades tão maravilhosas. E hoje estamos aqui. Então o Senhor nos buscou. O versículo 9 ainda fala, eu não te rejeitei, né? Ele fala, te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Por mais que Israel merecesse ser rejeitado pelo Senhor, como se fosse um metal impuro, o Senhor promete não tomar tal ação. Em vez disso, ele os enviará pelo fogo de um refinador para purificá-los até que aprendam a obedecê-lo. Então o Senhor vai enviar dificuldades na nossa vida para que nós possamos nos fortalecer, nos refinarmos e tenhamos a possibilidade de ser purificados através do arrependimento sincero. Aquele em que a gente reconhece os erros que cometeu, aquele em que a gente sente pesar, puxa, eu não devia ter feito isso, que erro absurdo, como fui cometer tal coisa, né? E aí então confessar esses pecados, fazer o que for possível para remediar a situação ou restituir, né? Enfim, buscar o perdão pleno de Deus pelo abandono daquelas ações erradas que nós cometemos. Então, é importante que a gente compreenda isso. Porém, isso não vai ser, vamos dizer assim, em berço esplêndido, mas vai ser através de certas dificuldades, né? O Senhor disse que ele castiga e repreende a todos quantos ele ama. Ele não faz isso porque ele tem raiva de nós, mas é porque esse é o processo de purificação. E por fim nós seremos então purificados. O versículo 10. Não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então ele vai estar conosco. Ele está dizendo, eu vou te ajudar durante todo o processo da tua purificação. Durante todo o processo em que você precisará ser curado, libertado de uma situação difícil que você está vivendo, né? Eu sou o teu Salvador. Nas minhas mãos estão as marcas dos cravos que foram feitos. Eu carreguei as tuas dores, eu carreguei as tuas enfermidades. Então eu estou contigo. Foi por causa das tuas iniquidades que eu passei por tudo isso. Então eu quero te ajudar, mas você só precisa botar a tua vida em ordem e se arrepender. Versículos 11, por favor. Agora, nós vamos ler o 11, né? Eis que envergonhados e humilhados serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-á, porém não os acharás. Porém, os que pelejaram contigo tornar-se-ão em nada, e em coisa de nenhum valor os que guerrearam contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, ó verme Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te pus por trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como palha. E o 16 ele diz, tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, porém tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Quando ele fala na mão direita, começando lá no versículo 13, que ele vai segurar na mão direita, a mão direita é a mão do convênio, é a mão da aliança. Essa
Da aliança que eu estou falando aqui é da aliança realmente do convênio. A mão direita tem esse significado, né? A nossa destra. Essa frase nos lembra do relacionamento dos convênios que nós temos com o Senhor como seu servo e escolhido. E em retidão, na verdade, né? Para guardar os seus convênios. Também sugere que o Senhor segura a nossa mão como uma expressão de conforto e apoio. Então eu não gosto de usar a palavra convênio sem deixar claro. Fizemos convênios no batismo, fizemos convênios quando recebemos o sacerdócio, fizemos convênios quando entramos no templo e ali nós recebemos nossas ordenanças mais sagradas. Esses convênios, eles são a garantia, a segurança, como diz a Doutrina e Convênios 35, 24, de que os céus serão estremecidos a nosso favor. Esses convênios são acordos sagrados que nós fazemos com Deus quando nós recebemos as ordenanças do Evangelho. No versículo 14 ele fala, tu, verme Jacó. Assim como nossos inimigos serão como nada diante de nós, também somos como nada diante do Senhor. Daí a expressão que ele usa, verme, né? Vamos dizer assim, temos uma fraqueza, mas apesar dessa fraqueza, dessa limitação mortal que nós temos e também espiritual, o Senhor nos apoiará, nos sustentará e nos protegerá e defenderá. 2 vezes ele declara, eu te ajudarei. E 2 vezes ele ordena, não temas. No versículo 15, que nós também já lemos, ele diz que fará de nós um novo instrumento de trilhar afiado, de dentes afiados. Para nos ajudar, nós, a casa de Israel, a cumprir a nossa missão, o Senhor fará de nós um novo instrumento de trilhar. A maioria dos instrumentos de debulha funcionam melhor em terreno plano, né? Quando o terreno é planinho, essas ferramentas funcionam muito melhor. Mas esta ferramenta é de debulha especial, por ter sido criada pelo Senhor e não pelo homem. Ela é capaz de debulhar, de abrir a terra de montes, montanhas, uma tarefa aparentemente impossível. Isso significa que nós, a casa de Israel, irmãos, somos capazes de realizar obras impossíveis pelo poder de Deus que nos criou. Parte do nosso objetivo, através da colheita dos campos brancos, é buscar os honestos de coração. Haja vista a seção de Doutrina e Convênios 4, né? Que diz que o campo está branco, pronto para a ceifa. E mais uma vez, venho eu aqui para dizer à juventude da igreja, esteja onde estiver, o Senhor os chama para que vocês possam colher esses frutos. Ele está dizendo, façam o trabalho missionário de tempo integral. E está dizendo a todos nós, membros da igreja, que também realizemos o trabalho missionário. Eventualmente, haverá um ajuntamento. E nesse ajuntamento, o joio será separado do trigo, ou seja, os justos serão separados dos ímpios, assim cumprindo as profecias conforme foram feitas pelos profetas de Deus. No versículo 16, ele usa a expressão, tu os padejarás. Essa afirmação refere-se à separação do joio dos grãos após o término da debulha. O joio representa os ímpios, né? E, sem dúvida nenhuma, eles serão muitos. Nós sabemos disso, não é uma tarefa simplesmente comum imaginar que teremos poucos ímpios, mas serão muitos, incontáveis como as areias do mar. Então, tudo isso faz com que a gente possa perceber o poder de Deus e que nada passa longe dele, né? Nada passa despercebido da sua percepção, da sua capacidade de ver todas as coisas. Continuando aqui o nosso estudo, deixa eu abrir aqui as minhas escrituras. No versículo número 18 agora. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales.
Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais de águas. No 19, plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira, juntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo. E o 20, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel os criou. Então, começando ali no versículo 18, onde ele fala de rios, de fontes, de nascentes, etc., ele está falando de Cristo. Cristo é a água viva, que vai satisfazer a nossa sede. Nos últimos dias, haverá um derramamento dessa água viva em nosso espírito, bem como um aumento de água no deserto. Então não tenham medo das coisas que estão acontecendo no mundo. Tem muita coisa acontecendo no mundo hoje que é amedrontadora para muitas pessoas. Mas, irmãos, embora essas coisas sejam ameaçadoras e amedrontadoras, não se esqueçam que Deus ainda está no comando, como Ele sempre teve. E Ele não permitirá que os seus filhos justos e retos pereçam por causa da iniquidade que existe no mundo. Mas se isso vier a acontecer, se Ele permitir, precisamos ter a certeza absoluta que Ele fará para o nosso bem, não somente no tempo, mas principalmente em toda a eternidade. No versículo 19, ele fala plantar no deserto o cedro. Aqui existe uma lista de 7 árvores que ele menciona. Essas 7 árvores que ele menciona aqui, elas representam as pessoas justas da terra. Esse é o significado das 7 árvores. Essas árvores, elas veem, conhecem, consideram e compreendem juntas. 7 é um número simbólico que denota integridade ou completude, ou plenitude. Essas árvores representam a variedade de indivíduos que beberão profundamente da água viva. Observe o interesse do Senhor pelas árvores e seu papel ativo com elas. Ele diz: plantarei as árvores no deserto. A mão do Senhor fez isso, diz o versículo 20. Essa declaração resume o ponto de Isaías. O Senhor sabe o resultado de tudo na história e é Ele quem nos dá poder para participar de suas bênçãos. Do versículo 21 até o 29, ele faz uma espécie de convite, de desafio às nações, né? Aqui ele desafia os falsos deuses, ele desafia suas imagens esculpidas que as pessoas criaram para si mesmas, para profetizar e predizer o futuro. Ele pede aos falsos deuses que relatem alguns fatos históricos e os convida a realizar qualquer tipo de ato. Um ato bom ou mesmo um ato mau. O Senhor lança esses desafios para que as pessoas que criaram essas imagens esculpidas possam ver se suas imagens são realmente deuses possuindo poderes e vida dentro de si. Os falsos deuses, é claro, são incapazes de responder, porque nada mais são do que vento e confusão. Quem faz uma imagem esculpida à vista do Senhor é uma abominação e uma vaidade. Então o Senhor não se satisfaz, né? Não farás para ti imagem de escultura. Está lá em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 3, quando ele dá os 10 mandamentos a toda a humanidade. Eu acho que esses versículos estão muito claros, né? O Senhor diz: olha, vem cá, mostra para mim uma coisa boa que você fez. Mostra uma coisa má que você fez, como Deus. Mostra um dia que você ficou vivo, né? Essa imagem. E mostra um milagre. Mostra uma obra que você fez para abençoar o povo. Não tem nenhuma, né? Mas o nosso Deus de Israel, nós temos muitas obras. Eu poderia passar aqui esse tempo todinho, talvez 2, 3 horas, dizendo algumas das obras que o Senhor realizou, porque Ele é um Deus vivo e verdadeiro, que vê todas as coisas, que tem todo o poder. Então,
eu queria deixar esse capítulo com vocês para que vocês pudessem meditar nele. E principalmente lembrar que o Senhor, Ele é o primeiro, Ele vem acima de todas as coisas. Tá? Nunca se esqueçam disso. Nós agora vamos estudar o capítulo número 42 e deixa eu já abrir aqui no meu capítulo 42 para que a gente possa fazer as nossas considerações. Nesse capítulo 42, Isaías tinha uma grande compreensão do Salvador. Na verdade, para falar as coisas que ele falava e transmiti-las de uma maneira tão simbólica e profunda, principalmente para o povo de Israel que compreendia essa linguagem claramente, ele tinha que conhecer o Senhor. E ele tinha um conhecimento da missão do próprio Salvador Jesus Cristo, né, que viria. Ele sabia que a missão de Cristo incluiria viver, ou melhor, servir a casa de Israel, os gentios, aqueles em prisão espiritual e aqueles que são espiritual e fisicamente fracos. Ele sabia que Cristo jamais falharia na sua missão, porque ele viu, o Senhor abriu os céus para ele, abriu o véu e ele pôde enxergar coisas que somente um profeta vidente e revelador é capaz de enxergar. E eu fico sempre pensando nisso, no nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Quantas coisas o profeta tem falado, profecias que ele tem feito e tem acontecido. Prestem bem atenção. Inclusive, ouçam a última conferência e vocês vão perceber exatamente o que está acontecendo. As coisas que ele tem falado. Já imaginaram? O Senhor chamou o nosso profeta, um médico renomado, inclusive para ser o profeta durante o período da pandemia, né? Para nos trazer paz, conforto, alento. Que coisa maravilhosa. Então, a gente precisa compreender que o Senhor está sempre no comando, né? Como membros da igreja, nós podemos entender essas verdades, receber um testemunho delas. O conhecimento de Jesus Cristo e do evangelho dele não é reservado apenas aos profetas, mas também está disponível para qualquer pessoa que buscar esse conhecimento. Os versículos de 1 a 9, eles vão tratar especificamente do Messias, do Cristo. Os estudiosos bíblicos, né, um deles inclusive chamado C.F. Kyle Indelish, escreve que esta seção do Cristo futuro, Jesus é o servo de Deus, que servirá aos fracos, física e espiritualmente. Ele não falhará na sua missão, nem ficará desanimado. A missão dele, a missão de Cristo, é servir Israel, os gentios e os mortos que estão na prisão espiritual, e de fato ele será também uma luz para os gentios. Então a gente vai comentando isso à medida em que o tempo passa. O versículo 1 diz o seguinte: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo trará aos gentios. Não clamará, nem alçará sua voz, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada ele não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará o juízo. Não desanimará, o 4, não desanimará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Vai percebendo que ele vai descrevendo o Salvador e as coisas que ele fará. O versículo 5 diz: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e a terra, que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra. E tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que habita nela, o espírito aos que andam nela. Então, vamos fazer uma análise desses versículos aqui. Como ali do 1 até o 2 está bem claro o que ele está falando, né? Das obras de Cristo e do que ele vai fazer por Israel, o versículo 3 ele usa uma simbologia, ele diz que ele não, deixa eu ver o texto exatamente aqui, ele diz: a cana trilhada ele não quebrará, ou seja, trilhada é uma rachadura que surge na cana, né?
ele e também não apagará o pavio que fumega. Uma cana, ou um junco, né? Que aqui eu penso que ele está imaginando um junco, na verdade, é uma planta de pântano com caule altos e secos. Uma cana quebrada é aquela que está rachada, portanto é fraca. Simbolicamente, um junco machucado pode ser algo mortal no que se refere às fraquezas físicas ou aflições corporais. Então imagine aqui que o Senhor também está comparando a gente a esse junco, né? Um linho fumegante, do qual o pavio é feito, né? Ele é utilizado numa lamparina cuja chama vacila e está prestes a se apagar. Isso pode significar alguém que é espiritualmente fraco, cuja luz pisca e não brilha intensamente. A gente sabe disso. Quando o Senhor diz que nossa luz tem que brilhar, ele não estava dizendo para brilhar um pouquinho, ele estava dizendo para brilhar para valer, né? Coisa assim de última geração, um brilho extraordinário, né? De muitos watts, né? Para que a gente possa de fato cumprir o nosso papel entre os homens, nas nações da terra. Jesus, ele cuidou, curou os enfermos fisicamente, nesse caso é a cana machucada, é a cana trilhada ou ferida, ensinou e guiou espiritualmente os fracos, ou seja, o pavio fumegante. Sempre que alguém se encontra nessa situação e busca o Salvador, ele o cura. Uma cana requer muita água para crescer adequadamente. Um linho ou um pavio queima brilhantemente quando tem óleo suficiente na lamparina. Simbolicamente, Jesus Cristo, como as águas da vida, ele fornece água ao junco e, como ungido, fornece óleo ao pavio. Percebem os símbolos lindíssimos que essa escritura tem? No versículo número 5 agora, ele diz que ele criou os céus, espalhou a terra, né? Espraiar aí é espalhar a terra. Jesus Cristo, ele viria para servir entre os mortais. É o mesmo que criou os céus e a terra e a todas as coisas que vêm da terra. A Bíblia de Jerusalém indica que foram os céus e não a terra que se espalharam. Aquele que criou os céus e os espalhou, que deu forma à terra e ao que dela procede. Versículo número 6, ele diz: Eu, o Senhor, te chamei com justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por convênio do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos cegos, para tirar os cativos da prisão e da casa do cárcere que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Esses versículos são fantásticos. O versículo, por exemplo, o versículo 6 diz: te chamou em justiça. O versículo faz 5 declarações sobre a missão de Jesus Cristo. Primeiro, ele foi chamado em justiça. Segundo, ele segurará a sua mão, protegerá, ou seja, ele vai nos guardar. Ele será uma aliança do povo, um convênio, né, do povo. Isto, na verdade, o significado disso é que ele é o meio pelo qual as pessoas entrarão em um relacionamento de convênio com o Senhor. Ele é assim que ele trabalha. É como se ele fosse uma planta, uma árvore, né, que fosse que se alimentasse e nos alimentasse, né, através da seiva, através de todo o processo de nutrição daquela árvore. Nós estamos presos a ele. Eu sou a videira verdadeira, ele disse. Vós sois as varas. Toda a vara em mim que não dá fruto, o Senhor corta e lança fora. Então nós somos essas varas que estão presas na videira verdadeira, que é o Salvador. E precisamos receber a nutrição que provém dele. Se nós não recebemos e nós não damos frutos,
Então, alguma coisa está errada e provavelmente seremos cortados, né? Aqui ainda nesse versículo 7, ele diz, para tirar os cativos da prisão. De que prisão ele está falando aqui? Ele está falando da prisão que muitas pessoas se colocam quando se submetem aos males do mundo, quando se submetem ao engano do mundo, né? Às filosofias do mundo. São pessoas que são enganadas por falta de conhecimento. Mas ele também está se referindo aqui àqueles que são libertos das prisões espirituais. Nós todos sabemos que quando o Salvador morre, ele ressuscita ao terceiro dia. Ele vai nesse período, né, entre sua morte e sua ressurreição, ele vai ao mundo espiritual. E ele vai lá para libertar, ensinar o evangelho aos espíritos em prisão, utilizando as hostes do sacerdócio, né? E ele próprio que vai entre os justos, e as hostes do sacerdócio vão para os demais, onde o evangelho é pregado de forma muito especial. E ele então liberta os cativos que, ao aceitarem a sua voz, a sua mensagem, o seu evangelho, as suas ordenanças, têm o privilégio então de ser libertados das condições em que lá se encontram, né? Numa limitação muito grande, que nós não temos um conhecimento pleno, mas sabemos que há uma limitação muito grande para aqueles que, por alguma razão, estão nas prisões espirituais, sejam elas quais forem. Vamos agora dar um pulo e vamos aqui embaixo ao versículo 10. Versículo 10, ele diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, como também vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto nele há, vós, ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume das montanhas. Esse versículo 10, quando ele fala de cantar um cântico novo, na verdade nós estamos fazendo um estudo agora aqui dos 4 cantos do servo justo, né? E esse aqui é um desses cânticos. Cantar um novo cântico ao Senhor é mencionado 10 vezes nas Escrituras. Você vai encontrar isso em Salmos 43, em 149:1, em Apocalipse 5:9, 14:3, em Doutrina e Convênios 84:98 e assim por diante. Vários momentos o cântico é mencionado. Cada vez que a música é de louvor. Esses cânticos parecem ser chamados de novos porque eles louvam ao Senhor por novas obras de glória e bênção. O Senhor ordena que toda a terra cante uma nova canção para ele. Versículo 10 também menciona o fim da terra, né? O seu louvor desde o fim da terra. Essa expressão, esta frase, acrescenta: vós que desceis ao mar, as ilhas e seus habitantes, o deserto e suas cidades, aldeias de Quedar, que são habitantes da rocha e das ilhas. Todos os povos e criaturas da terra e do mar são chamados a cantar louvores ao Senhor, porque ele vem em poder e glória para destruir os ímpios e estabelecer o seu reino. O versículo 11, ele fala sobre o deserto e suas cidades, aldeias que Quedar habita. Essas frases referem-se às nações gentias que cantarão louvores ao Senhor. Em relação, ele menciona também o topo das montanhas, né? Essa frase geralmente se refere a templos, lugares sagrados ou outros locais de culto. É deste local que os habitantes de Sião, como as nações gentias, cantarão um novo cântico a Deus. Se hoje, eu vou te fazer uma pergunta só para a gente dar uma pequena pausinha aqui, né? Se hoje você tivesse que cantar um cântico ao Senhor, quais seriam as palavras que comporiam essa sua partitura, esse seu hino? Que palavras você colocaria nele que expressariam teu louvor, tua adoração, tua gratidão,
a expressão mais profunda da sua alma, para que você pudesse exaltar o Filho de Deus e o nosso Pai Celestial. Foi isso que fizeram os profetas de Deus. É isso que o Senhor espera que façamos agora e para sempre. Aqui nesse versículo ainda, no versículo agora 13, ele fala de um homem poderoso, um homem de guerra. Vamos ler aqui. O Senhor, como valente, sairá como homem de guerra. Despertará o zelo, exultará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Já há muito me calei, estive em silêncio e me retive. Darei gritos, como aqui está de parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei. Versículo 13 e 14. O homem poderoso, o homem de guerra, que aqui é mencionado, é descrito como sendo um homem poderoso por Isaías, né? Um homem de guerra que sairá, agitará, clamará, rugirá e prevalecerá contra seus inimigos. Desperte o ciúme. Ciúme aqui deve ser lido como zelo de Deus pelo o seu povo, né? Ou até mesmo, como diz uma versão, fúria. Mas eu gosto mais da expressão zelo. Eu acho que ela mostra um cuidado muito especial de Deus. A palavra rugir significa que o Senhor prevalecerá contra seus inimigos com o poder de um leão. É uma comparação muito forte também. No 14, ele diz que esteve ausente, que se calou por um tempo. Por muito tempo o Senhor se calou, ficou quieto e se absteve de destruir os iníquos. Eu penso que às vezes alguns de nós pensam assim, será que Deus realmente está vendo o que está acontecendo? Porque a gente vê tanta coisa, né, terrível ocorrendo no mundo, e às vezes a gente pode se perguntar, será que Deus está vendo tudo isso? Alguns perguntam, será que ele realmente está vivo? Será que ele existe? E eu testifico a vocês, irmãos, que ele existe. Ele está lá. Ele está observando. Ele está dando corda suficiente, já que as pessoas não obedecem à sua voz. Muitas, né? Não obedecem à sua voz, porque uma hora ele vai puxar a corda. Ele vai mostrar o seu poder. Ele fez isso na história. Quantas vezes ele fez isso na história? Então, a gente precisa meditar sobre isso, mas não sobre as nações, sobre a nossa vida individual, sobre a nossa vida pessoal. Aqui ainda no versículo 14, ele diz que chorar como uma mulher de parto. O Senhor clama como uma mulher em trabalho de parto, talvez com dor semelhante por causa dos atos perversos da humanidade, ou talvez porque ele, com dor, esteja realizando uma grande obra. Ele usa a expressão também nesse 14, eu vou destruir, eu vou devorar, né? Como um leão, lembra? Lá no versículo 13, ele fala do rugido do leão, né? O Senhor destrói os iníquos. Lá em Doutrina e Convênio 105:15, também há uma alusão a esse fato. No versículo 15, ele diz o seguinte, farei ilhas dos rios. Isaías profetiza que haverá uma grande seca que transformará os rios em ilhas. 2 vezes nesse versículo ele usa a expressão secar. No 16, ele diz o seguinte, e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Os farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Mas serão tornados atrás, cobertos de vergonha, os que confiam em imagens de escultura, e dizem às imagens de fundição, vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. Então, queria comentar esses versículos com vocês. No 16 ele fala que vai colocar os cegos por um caminho.
O Senhor agora nos guia ou espiritualmente, Ele guia os espiritualmente cegos pelos caminhos do Evangelho e para a sua maravilhosa luz. Quantas pessoas você já conheceu e que eu conheci, não foram poucas, né? Que outrora estiveram cegados pelas artimanhas dos homens, cegados pelos falsos ensinamentos, cegadas pela glória dos homens e do mundo. Mas quando conheceram o Evangelho e perceberam o papel que elas desempenham, entenderam o plano de salvação, compreenderam o que é que elas precisam fazer como parte desse grande plano, a vida delas mudou. Elas começaram a ver as coisas. Os seus olhos, as escamas espirituais que cobriam os seus olhos foram retiradas, caíram, como aconteceu com Paulo, por exemplo, e com milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu espero que nós todos tenhamos a capacidade de retirar as escamas dos nossos olhos, caso elas estejam ainda cobertas, cobrindo esses olhos, né? Versículo 16 menciona também tornar a escuridão em luz. O Senhor tirará o seu povo das trevas espirituais para a luz do Evangelho. Em outras palavras, Ele não os abandonará. Coisas tortas, ou aquilo que estava torto em linha reta. O torto aqui representa os caminhos desordenados e desonestos dos homens. E reto representa a ordem de Deus. No 17 ele fala a respeito de eles voltarão atrás. Os que confiam em imagens esculpidas. Mais uma vez a gente vê aqui uma alusão das pessoas, né, que buscam imagens de escultura, que abandonam o Deus verdadeiro para buscar imagens de escultura, que se ajoelham diante delas, que confiam que elas poderão resolver os seus problemas e dão qualquer tipo de justificativa que quiserem para essas imagens. Mas elas são imagens. Se você quiser falar com Deus, você não precisa se ajoelhar diante de uma imagem. Basta se ajoelhar ao lado da sua cama, um lugar seguro na tua casa, tranquilo, silencioso, e ali abrir o teu coração, falar com Ele, expressar os sentimentos mais profundos da sua alma, dizer para Ele o quanto você confia nele, o quanto você confia no poder dele e na capacidade de abrir uma porta onde parece não haver, onde curar uma enfermidade onde ninguém mais consegue curá-lo, e assim por diante. Mas não numa imagem de escultura. Isso é tolice. Nunca se esqueça disso. E por fim, nos versículos 18 a 25, né, o Senhor faz inúmeras referências ao estado pecaminoso de Israel. O povo dele é espiritualmente surdo e cego. Isso é mencionado 4 vezes. Eles pecaram não andando nos caminhos de Deus, foram desobedientes à sua lei, portanto o Senhor permitiu que eles fossem roubados, espoliados, enlaçados, lançados na prisão e queimados. Tudo isso tendo referência ao cativeiro de Israel por outras nações. Quando a gente estuda a história de Israel, a gente vê que eles foram colocados em cativeiro muitas vezes. A gente vê esse cativeiro acontecendo no tempo do Egito, onde eles passaram mais de 400 anos. Esse cativeiro aconteceu na Síria, na Babilônia, né? Esse cativeiro ocorreu inúmeras vezes. O Egito também deu algumas chibatadas em Israel. A gente vê esse cativeiro acontecendo na época do Império Romano. Irmãos, uma barbaridade tudo isso. Se o povo de Israel tivesse ouvido seus profetas e guardado seus mandamentos, então eles teriam prosperado. Eles estariam seguros, como a gente viu lá em 2 Crônicas 20:20 hoje. Depois que Isaías declara a cegueira de Israel, ele dá esperança ao profetizar que Jesus Cristo, que é o servo e mensageiro, abrirá os olhos dos cegos para que eles sejam aperfeiçoados apesar de sua cegueira, se derem ouvidos ao Senhor. Essa profecia também pode se cumprir naqueles que saem como servos de Cristo, incluindo o próprio Isaías e outras pessoas, trazendo luz ou a luz da verdade ao mundo. Então, aqui eu penso em nós, eu penso nos nossos maravilhosos eldres e sisters, nossos missionários e missionárias que estão no mundo todo. Como eu fico fascinado com essa obra gigantesca
está enchendo a terra. A igreja cresce em todos os lugares do mundo hoje. Isso é um privilégio maravilhoso. Mais templos são anunciados. Para aqueles que estão ouvindo, que não sabem, os templos não são como as capelas. Numa capela, qualquer pessoa pode ali participar e entrar. Nos templos de Deus, apenas os membros da igreja e que são leais e fiéis aos convênios que eles fizeram com o Senhor, através do seu batismo, é que podem ali entrar naquela casa e desfrutar de um ambiente celestial. Por isso, que nós possamos colocar a nossa vida em ordem, sempre sermos merecedores de ali participar. Então, irmãos, nisso é que se resume esse capítulo, né? Eu só queria fazer uma menção aqui a esse versículo número 19, porque eu acho que ele é muito importante. Ele diz assim: quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego, como é que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Aí ele completa e diz: bem vedes vós muitas coisas, porém vós não as guardais. Ainda que abra ele os ouvidos, contudo nada ouve. O Senhor se agradava dele por causa da sua justiça. Engrandeceu a lei e a fez gloriosa. Porém este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados nas cavernas, escondidos em cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz: restitui. Quando o Senhor fala de enviar o servo dele aí no versículo 19, Jesus Cristo é o principal servo enviado por Deus. Um aspecto dessa missão mortal do Salvador era abrir os olhos dos filhos de Israel para a verdade do convênio eterno e estender essa verdade aos gentios. Para aqueles que não sabem, os gentios são todas aquelas nações que não eram da casa de Israel. Então, quando você pensava, por exemplo, nos gregos, quando você pensava nos babilônios, nos persas, enfim, nos romanos, essas pessoas eram o povo gentio, que era um povo que não havia abraçado o evangelho de Jesus Cristo, falando de uma maneira muito simples, né? Para que haja uma compreensão. Mas nós precisamos lembrar que não somente o Salvador, todos os profetas em todas as dispensações vieram para poder servir a Deus nessa função de servo, de mensageiro. Ao cumprir o convênio eterno e receber todas as bênçãos da expiação, os homens se tornam perfeitos, apesar de sua cegueira. Ou seja, dentro dos limites estabelecidos por Deus, né, eles se tornam perfeitos, aí nesse caso aptos a continuar o trabalho de Deus e a receber as suas bênçãos. A respeito dessa profecia aqui mencionada, o elder Bruce R. McConkie, que foi um apóstolo da igreja que faleceu em 1985, ele disse o seguinte: verdadeiramente isso é o que tem acontecido e está acontecendo nos dias de hoje. Os remanescentes dispersos da casa de Israel, ou seja, o povo de Israel que foi espalhado pela face da terra, ouvindo novamente a voz do seu pastor, estão crendo em seu evangelho, aceitando o batismo pelas mãos de seus servos, tomando sobre si o nome dele e tornando-se novamente seus filhos e suas filhas, através do batismo e do recebimento das demais ordenanças. No 20 ele fala: vendo muitas coisas, mas não observais. Muitas verdades foram reveladas à casa de Israel, mas eles não as observaram, mostrando sua falta de obediência. Às vezes, muitos de nós nos encontramos nessa situação também. Você já parou para pensar? Você já recebeu todas as ordenanças na casa do Senhor para que um dia você possa passar pelos anjos que estão de sentinela e entrar na presença de Deus? Você que está tendo o privilégio hoje de servir uma missão de tempo integral, adquirir mais luz, conhecimento, está se preparando para ela? Você que é pai ou mãe, tem fortalecido seus filhos e feito da sua casa quase como se fosse um centro de treinamento missionário para mandá-los para a missão? Enfim,
Você tem frequentado o templo com bastante frequência, com bastante assiduidade e assim podido ali relembrar os seus convênios e compreender ainda mais toda a simbologia que existe ali dentro e qual o relacionamento que isso tem a ver com a sua vida, com a doutrina e com a eternidade. Então a gente tem que pensar nisso, né? Enfim, Israel teve o seu privilégio de servir a Deus. É nisso que se resume o final desse capítulo aqui. Mas ele não o fez. Ele foi rebelde, ele abandonou a fonte de águas vivas, mesmo o Salvador Jesus Cristo, foi atrás de outros deuses e por isso pagou um preço tão alto. Eu diria que um dos preços mais altos que eles pagaram foi o fato deles terem ficado cegos à realidade de quem é o verdadeiro Messias. No tempo de Cristo, esperavam por um Messias libertador, um Messias que viesse para libertá-los das cadeias, das correntes da poderosa nação romana, do Império Romano. E não vem um Salvador que diz que se alguém te bater na face direita, você dá também a outra. Alguém que diz que você tem que perdoar os seus inimigos, e eles assim rejeitaram. Que coisa triste, que coisa lamentável. Por isso agora, irmãos, eu gostaria que nós encerrássemos a nossa aula de hoje sabendo que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador. Para encerrar agora, nós vamos ter o privilégio de ouvir o hino Este é o Cristo, né? E eu espero que vocês possam meditar. Está em português, mas que vocês possam meditar nas linhas desse hino tão maravilhoso. O autor da letra desse hino foi um dos apóstolos da igreja, o elder James Esdras Faust, e eu espero que vocês possam extrair o máximo e meditar no seu relacionamento com Cristo através dos convênios que você fez com Ele. Tá ok? Um grande abraço a todos. Até a próxima semana na continuidade do nosso estudo. Espero que tenham uma semana muito especial e que possam estudar os próximos capítulos. Se você ainda não deu o seu like, faça-o agora. E eu espero que você tenha apreciado realmente esse vídeo. E se inscreva, né, se você ainda não está inscrito. Um grande abraço a todos.